A tosse, na verdade, é um mecanismo de defesa do nosso aparelho respiratório, né? É um estímulo, é uma reação de proteção, digamos assim, é, é, contra alguma situação que está agredindo o aparelho respiratório, tanto via aérea superior quanto via aérea inferior, que é isso que a gente vai comentar um pouquinho aqui. Daniel vai falar uma parte via aérea superior, fala a parte trato respiratório inferior. E na pneumologia, a gente diferencia a tosse em aguda, subaguda e a crônica, né? Então, na verdade, a gente acaba falando tosse persistente e tal, mas, assim, em literatura, na pneuma, a gente fala muito de tosse crônica, que é aquela tosse que tem mais de 3, 4 semanas, que aí muda um pouco a investigação. E o que eu sempre falo aqui no meu consultório, aqui no Instagram, é que tosse não é uma doença. Tosse é um sinal de que tem alguma alteração. Tosse é o organismo falando, meu amigo, me investigue, procure ver o que é que está causando. Então, o especialista, o otorrino, o pneumo, ele não vai tratar a tosse em si, ele vai investigar o que está levando à causa da tosse, né? Principalmente se for uma tosse crônica, arrastada. Porque uma coisa, a pessoa tem uma tosse aguda, gripou, inflamou, brônquio ou viária superior, começa a tossir. Beleza. Mas aquele paciente que tem tosse de semanas, meses ou até anos, que eu vejo muito no consultório, aí tem que investigar. E aí, Daniel, quais são as manifestações assim, da otorrinolaringologia que no seu dia a dia de otorrino vê como as mais principais causas de tosse prolongada, assim, tosse persistente? Olha, Jorge, a tosse ela é uma área muito incomum, né, em relação à pneumologia e ao otorrino. Tanto é que tem casos que o paciente chega com a tosse para mim e que muitas vezes eu digo, olha, não é o otorrino que vai resolver, vou até deixar algumas medicações aqui até você conseguir passar em consulta, mas seu Sim. problema principal é com o pneu. Uhum. Embora às vezes tenha uma rinite e tal, por isso que a gente tem vários pacientes em comum, Sim, né? sim, sim. E isso direcionado especificamente ao otorrino, a principal causa de tosse crônica, nessa tosse persistente, está relacionado atualmente às rinossinusites, né? E hipertrofia de adenoide e refluxo. Tosse crônica e otorrino geralmente são esses três pontos, né? Adenoide mais em crianças, rinossinusites também em crianças e refluxo mais na faixa etária adulta. Isso estou contando da experiência pessoal no consultório, né? Do Uhum. que é que chega para a gente no dia a dia. E a queixa é a mesma, né? A aflição do paciente está 3 semanas tossindo, muitas vezes não é nem ele que vai. Hoje mesmo atendi uma paciente assim. Ele foi com o esposo, né? A paciente com o esposo do lado, doutor, pelo amor de Deus, eu já não aguento mais dormir. Sem dormir direito, eu preciso dormir, né? E ela tosse a noite toda, ninguém dorme em casa. E isso é muito aflitivo e traz um problema social Claro. importante de convivência e tudo mais. Uhum. E o primeiro passo da investigação, hoje a gente consegue já fazer ali naquele momento no consultório do otorrino, né? Afastando as causas nasais, né? Aquelas sinusites pós-virais, o quadro pós-viral como um todo, o status pós-viral como um todo. Se tem quadro agudo bacteriano, se tem drenagem, né? De secreção nasal posteriormente, você consegue com o exame de vídeo nas laringoscopia facilmente identificar e já direcionar melhor o tratamento. Porque às vezes você não tem esse recurso, né? É, E fica difícil. Você às vezes tem que sair atirando para todo canto para depois se acertar em um e direcionar. Né? Então, a grande vantagem do paciente procurar um otorrino, inicialmente no status pós-viral, é essa avaliação com exame de videonasofaringoscopia, que a gente já consegue descartar boa parte das causas de tosse, né? E a partir daí, vendo o que, se não, por exemplo, não identificamos na via aérea superior, opa, tem alguma coisa na via aérea inferior, precisa da avaliação do pneumologista. aí, Né? E aí, eu sempre digo, Geraldo, que o paciente com tosse no seu consultório passou de 2 semanas, mesmo eu sendo otorrino, eu preciso fazer a ausculta pulmonar. Já cansei de encaminhar paciente para urgência que está fazendo broncoespasmo, sibilo,
né, com uns roncos intensos, né, e às vezes o paciente chega lá, é a porta de entrada, né, o primeiro contato é com o otorrino, se você não faz essa ausculta, você trata um quadro sinusal, mas pode ter um quadro que pode se agravar Sim, na parte sim, inferior, né, então essa sim, avaliação global do paciente é importante sim. no cuidado como um todo. E isso faz uma grande diferença, né? Porque uma ausculta ali, com ronco, com sibilo, você já identifica algo inferior também, né? Ele pode até Uhum. ter alterações nasosinusais, né? Inclusive laríngeos, por conta de algum refluxo faringolaríngeo, mas na ausculta, dando alguma alteração, você tem que expandir um pouco mais, abranger um pouco mais esse tratamento, né? Porque uma coisa é o paciente ter uma rinocinusite aguda com gotejamento, só isso. Outra coisa, ele tá com isso, tá com broncoespasmo, porque broncoespasmo dá tosse também, né? E aí, assim, a abordagem muda um pouco, é ampliada, né? E Daniel falou uma coisa muito importante, que é o exame da nasofibro, a vídeo, né? Que é um exame extremamente importante. Embora eu não faça, mas é um exame que eu peço muito, porque me traz, como pneumo, também me abre muito diagnóstico, né? Principalmente da possibilidade de pensar em refluxo gastroesofágico, né? Quando vocês, otorrinos, fazem o exame e mostra ali uma edema, hiperemia da parte posterior ali da laringe e tal, a chance de ter um refluxozinho ali que esteja participando desse mecanismo de tosse é enorme, né? É grande. Então, esse exame é muito importante. Com relação à parte pulmonar, eu complementaria aí a fala de Daniel, e assim, da parte pulmonar, a grande causa de tosse persistente, tosse crônica, principalmente em criança, é a asma, né? A asma, e inclusive, eu bato muito nessa tecla, a asma, ela pode se manifestar sem falta de ar, né? Porque quando o paciente chega, um tossidor crônico para mim, uma criança que tosse de madrugada, tosse quando faz esforço, vai no aniversário do amiguinho, começa a pular e sai dali tossindo, inclusive até vomitar. E aí eu falo, ó, isso aí é brônquio que está inflamado, né? Alguma broncopatia inflamatória, inclusive, dentre essas possibilidades, a asma. Aí, não, doutor, mas ele nunca teve crise de falta de ar. Asma não é quando tem falta de ar? Não necessariamente. O sintoma cardinal da asma pode ser a tosse, né? Inclusive, tem a tosse variante da asma, que é uma manifestação da asma que é basicamente tosse. Né? E isso é muito comum, é muito comum mesmo em criança. Na verdade, em criança é muito mais comum tosse do que sibilância e falta de ar, pelo menos na minha experiência. Né? No meu consultório, eu vejo muita tosse. Então, em criança, a asma ou alguma bronquite, porque na verdade fica difícil a gente fechar diagnóstico de asma em crianças com menos de 5 anos, porque às vezes essa criança aí com seus 2, 3, 4 aninhos, contato com viroses ali, essa virose promove um processo inflamatório brônquico que manifesta como se fosse um quadro de asma, mas que na verdade não tem critérios ainda para a gente fechar, porque a asma é uma doença crônica, arrastada, e que a gente precisa mudar um pouco o foco de tratamento. Mas muitas dessas crianças com essas broncopatias tossem demais, entendeu? Então, asma, vamos falar, as bronquites nas crianças e adultos também, né? Lembrar também da DPOC, né? Às vezes o paciente está com a tosse crônica, um adulto, está tossindo, e foi fumante ou é fumante, e na verdade aquela tosse é uma das manifestações da DPOC, né? Que aí a gente divide em bronquite crônica e o enfisema. Uma outra causa de tosse persistente no adulto, na pneumo, tuberculose. Né? Não vamos esquecer da tuberculose, que é uma doença que muita gente pensa que já morreu e não morreu, ela está bem viva entre a gente aí. E vira e mexe a gente dá diagnóstico na pneumologia de tuberculose. Na verdade, em 2021 foram 70 mil casos novos de tuberculose, foram quase
4,5 mil óbitos por ano de tuberculose em 2021. Então, a tuberculose é um dos motivos. As infecções fúngicas, pulmonares, outra possibilidade, as bronquiectasias. Então, assim, tem várias causas, mas a mais comum na pneumo, principalmente em criança, eu não estou falando da via aérea superior, viu, pessoal? Aqui o Daniel já falou, eu estou falando das principais causas baixas. E que geralmente vem associada, né, Daniel? Geralmente vem Exatamente. associada. Às vezes o paciente tem uma rinocinusite gotejando e está fazendo broncoespasmo. Às vezes tem uma rinocinusite gotejando, está com um refluxo, né? Então, eu não estou falando da parte alta, só da parte baixa. Então, a asma, tem que ser bem investigada a possibilidade de asma nessas crianças, nesses adolescentes, nesses adultos que têm tosse persistente. E aí vem as doenças infecto-contagiosas que a gente investiga. E, assim, lembrar do tabagismo também como um fator causador da DPOC, e às vezes a DPOC se manifesta com tosse persistente. Então, a gente amplia um pouco aí essa abordagem na pneumo. A gente sai um pouco dessas doenças inflamatórias alérgicas e vai para as doenças mais crônicas e infecto-contagiosas, né? O importante independente da causa, é você ter a noção que tem que procurar um médico, né? Você que está tossindo ali, ó, 2 semanas, 3 semanas, aquela tosse persistente, procura o médico. Procura o médico porque tem que começar uma investigação. É aquela tecla que eu bato sempre. Tosse é um sinal, tosse é um sintoma, não é uma doença, é um sinal de que tem algo de errado que precisa ser investigado. Entendeu? Daniel, você quer complementar mais alguma coisa para a gente ir para as perguntas? Quero, Jorge. Tem uma causa de tosse, né, que é chamada tosse irritativa. Isso está relacionado a agentes irritativos que podem estar no nosso dia a dia, né? E eu venho trazer como exemplo um caso que eu peguei logo no início da pandemia. Não sei se você lembra, né? O pessoal estava com aquela angústia de estar limpando tudo, né? Chegava em casa, limpava Sim. todos os produtos, sapato lá de fora, maçaneta, limpava de hora em hora, né? Aquela angústia de estar mantendo um excesso de higiene. E num certo dia, durante a pandemia, veio uma senhora toda preocupada, angustiada, com 3 máscaras no rosto, com touca na cabeça, né? E, doutor, eu estou tossindo já tem 2 semanas e estou preocupado. Já fiz meu teste de Covid, não é Covid, né? E precisa investigar. E essa paciente a gente fez, tinha um quadro discreto de rinite, não tinha gotejamento posterior, a laringe dela preservada, encaminhei para avaliação pneumológica, ela voltou e tal. Enquanto isso, a gente fazendo, né, as provas terapêuticas para tentar desvendar. Um mês depois, essa paciente me volta e diz: doutor, descobri o problema. Eu disse: que foi? Eu deixei de usar água sanitária por 1 semana e resolveu. Aí eu disse: mas como assim? Você usava como essa água? Ah, doutor, eu passava água sanitária na casa toda 3 vezes por dia. Eita, Ou cara. seja, o hipoclorito de sódio, né, que ele vai por, né, aquele cheiro de água sanitária, né, que ele tem um agente inalatório irritativo importante, estava alimentando o processo de tosse dessa paciente. Então, as tosses irritativas, fatores irritativos ambientais, também devem ser considerados no nosso Sim, diagnóstico diferencial. sim, sim, sim. Isso na verdade, cara, eu adoro, eu amo investigar tosse, porque assim é o dia a dia do pneumo, né? Assim, digamos, de 10 pacientes, 8 tem tosse ali envolvida na história, né? Tipo, hoje eu atendi uma senhorinha de 76 anos do interior do estado aqui, que tosse tem 15 anos de tosse e que já vem aí na peregrinação, né? Nunca aprofundou a investigação, na verdade, e aí fica naqueles tratamentos superficiais, né? Trata com antialérgico, aí passa uma bombinha qualquer, trataram o refluxo com a dose insuficiente, sem nenhuma orientação alimentar, enfim. Chegaram até quase próximo ao diagnóstico, mas assim, não ajustaram muito bem o tratamento, né? E, na verdade, assim, a senhora tinha o quê? Ela tinha uma DPOC, né? Ela foi fumante, ela tem contato com fumaça de lenha atualmente no interior do estado. A tomografia veio com área de enfisema, não tinham pedido tomografia, ficava só na radiografia, isso é muito importante,
porque às vezes áreas de enfisema incipiente ou pequena, na radiografia você não vai identificar, né? Então, paciente em investigação de tosse, por exemplo, ou de espinéia, eu pulo radiografia. Infelizmente, eu já vou para um exame mais minucioso, que é a tomografia, para não comer bola, né? E a nasofibro veio lá a questãozinha do edema, né? E ela tinha uma queixa, inclusive, típica de sintomas esofágicos, gastro. Então, assim, é uma paciente que, geralmente, assim, ela já vem de vários médicos, né? Já vem de várias urgências, tratadas, subtratadas, porque, na verdade, não se aprofunda essa investigação diagnóstica. E é aquela coisa, enquanto não se fecha um diagnóstico, então, enquanto você não entra num raciocínio certinho, a tosse vai lá, fica rodando, né? Então, pessoal, tosse tem que se investigar a causa. Não adianta ficar tomando xarope, tomando antialérgico, tomando corticoide, porque, assim, não é por aí, entendeu? Não adianta tratar. A tosse é um sinal que precisa ser investigado, a causa, não é uma doença em si, tá certo? Esse foi mais um corte das nossas lives. Espero que você tenha gostado do conteúdo. A gente faz esse material tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. Meu nome é Dr. George Amado, sou médico pneumologista, atendo presencial aqui em Aracaju e por telemedicina para pacientes de todas as regiões do país. Eu vou deixar aqui embaixo o contato da minha secretária para maiores informações. Lembrando que temos o canal no Telegram, Pulmão Blindado. É um canal onde disponibilizamos diariamente conteúdo educativo sobre as doenças do aparelho respiratório, tipo asma, rinite, sinusite, pneumonia, tuberculose, enfim. Então, se você tem algum desses problemas, eu faço esse convite para entrar no grupo, que isso vai ser muito interessante para você. Meu nome é Dr. George Amado, sou médico pneumologista e estou aqui para fazer você respirar melhor todos os dias.